bem-vindos a mais um Sopiana Pod. Hoje a gente vai conversar sobre a fertilidade da paciente com SOP. E eu convidei uma amiga muito especial, que a gente é até conterrânea, mas a gente só ficou amiga depois no trabalho, depois da residência de ginecologia. Ela também é ginecologista, mexe com fertilidade, né, chamada de fertileuta, e faz cirurgia íntima, trabalha também com hormonioterapia, né? Essa ginecologia mais integrativa, que é super importante no tratamento da SOP. Bem-vinda, Elisa. Obrigada pelo convite, sempre muito prazeroso estar com você. E agora esse encontro, né, que vem para selar toda a nossa trajetória juntas. A gente se conheceu mesmo nos hospitais e foi muito bom trabalhar com você. Agora ela tá morando longe, né, em Minas. A gente tem se visto menos, mas a amizade continua, né? Porque a Elisa também é sopiana, tá, gente? Depois a gente vai contar a história dela direitinho, mas nós vamos começar introduzindo aqui um pouquinho como que a SOP influencia na fertilidade, né? Uma das características da SOP é a gente não ter menstruação regular. Então a mulher fica 3 meses sem menstruar, às vezes até quase um ano, quando ela não faz o cuidado, né? E quando a gente faz esse diagnóstico, né, um dos critérios é esse, a gente considera que a paciente faz anovulação crônica, né? Não está ovulando. Quando a paciente não menstrua, ela também não está ovulando. Então, por isso que vem a infertilidade da SOP. Eu acredito, assim, que das causas de infertilidade na mulher, é uma das mais fáceis de tratar, né? Não depende muitas vezes de procedimentos mais caros, né? Muitas vezes não chega a fertilização, ajustes mesmo da doença em si, a gente consegue regular esses hormônios e fazer a paciente voltar a ovular, né? E quando a gente não consegue isso, né? Mesmo a paciente tendo cuidado, né? Tendo feito toda esse mudança do estilo de vida, tá malhando, tá reduzindo os carboidratos na dieta, tem suplementado, tem regulado já esses hormônios e ainda assim não está ovulando, que talvez a gente partiria para procedimentos mais, como que diria? Complexos. Mais complexos, né? Então, Elisa, você vê muito isso no consultório, no dia a dia? Paciente com SOP que te procura por causa de fertilidade? Sim, a síndrome dos ovários policísticos, ela pode afetar a fertilidade em várias etapas, na verdade. Então, a gente tem os casos mais clássicos, que são as mulheres que não ovulam e, consequentemente, elas não vão menstruar. Então, seria a infertilidade aí por anovulação. E a gente tem também as pacientes que elas conseguem ovular, mas na formação do corpo lúteo, elas têm uma produção insuficiente de progesterona. Sim, e aí, bem comum ter uma progesterona mais baixa nessa síndrome, também, né? na segunda fase. Então, também o ginecologista, se tiver diante de uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, vale a pena dosar a progesterona na segunda fase, né? E Quando seria esses dias? Aproveita e dá essa dica. isso. Então a gente faz o cálculo, igual faz o cálculo de tabelinha para ver o período fértil da mulher, né? Levando em consideração os últimos 6 meses, os últimos 6 ciclos menstruais e ver quando que ocorre essa ovulação e geralmente no 20º dia, 21º dia, a gente vai fazer a dosagem da progesterona. Mas visando também esse cálculo, né? Porque às vezes a mulher ela tem uma ovulação um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você também não dosar progesterona numa data errada. Mas em casa, a própria paciente ela pode ter consciência se a progesterona dela é insuficiente. Através daqueles escape, aquele sinal de menstruação que antecipa mesmo a menstruação. Às vezes a mulher se depara com 3 dias antes um sinalzinho da menstruação. A borrinha de café que a gente fala, né? Às vezes borra de café, às vezes não, às vezes é um sinalzinho mesmo, é um sangue vermelho vivo, mas em pequena quantidade, que vai descendo um pouquinho, 1, 2, 3 dias antes. Do Isso previsto ali, né? antes do previsto, porque a menstruação ela ocorre 14 dias depois da ovulação. Então, se a mulher
ovulou. E essa ovulação ela foi comprovada por um teste, esses testes de farmácia, ou pelo próprio ultrassom, na ultrassom seriada, a gente já tem uma previsão de quando essa menstruação vai descer. Se ela antecipa e ela dá sinais, provavelmente a progesterona está baixa. Sim. E aí também é um problema na fertilidade da mulher. Por quê? A progesterona baixa, ela vai impactar na implantação do embrião e ela impacta também na sustentação daquela gravidez. Então, e mais para frente a gente vai falar também sobre o parto prematuro. Então, a progesterona na mulher com ovário policístico, ela também é um problema de fertilidade, ela vai levar à infertilidade. Por todo esse desequilíbrio hormonal mesmo, né? Desequilíbrio hormonal. Fora isso, a gente tem também o crescimento endometrial, que muitas vezes essa mulher ela passa a vida toda com uma dosagem de estrogênio, estradiol, muito elevada. Então, é o estradiol que faz com que ocorra o crescimento do endométrio, principalmente no meio do ciclo, mas essa mulher, ela fica ali resistente também a esse crescimento endometrial. Então, às vezes ela vai ter um endométrio fino que dificulta a implantação do embrião. Eu costumo dizer que a síndrome dos ovários policísticos, ela impacta na fertilidade em várias etapas da fertilidade da mulher. Não seria só uma questão de ovulação. Tem todos esses outros processos que atrapalham a mulher engravidar. Isso a gente só vai ter como avaliar com a paciente sem uso anticoncepcional, né? Porque a gente tem que lembrar que a maioria das pacientes procuram a gente porque ficou usando anos anticoncepcional, né? 16 anos da vida, 15 anos, e aí, agora eu quero engravidar, e vai tirar, e aí percebe que sua menstruação não está regular, né? Muitas vezes, eu tive um diagnóstico lá quando eu tinha 15 anos, 16 anos, de ovário policístico, e comecei a usar anticoncepcional e fiquei usando aí a vida toda. Então, ela não conhece de verdade o ciclo, né? Porque ficou ingerindo aí esses hormônios e amenizando a situação, né? Mascarando a situação. E aí só quando para que consegue ver. Então, é importante que ela esteja sem anticoncepcional, né? E que a gente consiga, depois dessa mudança de estilo de vida, de alimentação, ver se a gente vai conseguir regular um pouquinho essa menstruação, para daí a gente pensar, né, se a progesterona está baixa, qual fase desse ciclo aí que está atrapalhando mais, né? Inicialmente Isso. fazer essa regulação. Aproveitar que a gente puxou essa questão aí da ovulação, dá uma dica aqui para as pacientes, quando que é o período fértil, como que ela pode verificar isso, que é uma dúvida muito comum, assim, muita gente pergunta. Olha, o período fértil da mulher, ele tem grande variação, realmente a gente precisa fazer um acompanhamento por pelo menos 4 meses, de 4 a 6 meses, para você entender se o seu ciclo ele é longo, ciclo curto, né? Então, uma mulher com um ciclo mais longo, ela vai ter entre uma menstruação e outra, um intervalo aí de mais do que 30 dias. Geralmente 34 dias, 32, são mulheres que têm ciclos mais longos. É uma tendência até da mulher com síndrome dos ovários policísticos, ou o ovário policístico, né? Já as mulheres que têm ciclos mais curtos, elas vão ter um intervalo entre uma menstruação e outra, pode ser de 24, 26 dias. Até 21, né? Até então, 21. O normal vai de 21 a 35, até 21, né? não tem um parâmetro ali certo, né? Mas a gente entende que o nosso ciclo é mais longo ou mais curto. A mulher ela tem um padrão. Isso também pode ser modificado ao longo da vida, Sim. né? Mas primeiro entender se o seu que ciclo... isso é retroativo, né? Por isso que tem que ficar anotando, porque como ela falou, a gente ovula e 14 dias depois menstrua. Então, aconteceu a ovulação antes da menstruação. A gente vai ter que ir anotando para ver como que é o seu padrão, né? A segunda fase do ciclo, ela é fixa. Então, depois que a mulher ovulou, ela vai ter 12 a 14 dias, geralmente são 14 dias, principalmente se você tem uma boa produção de progesterona, a menstruação vai ocorrer 14 dias depois da ovulação. A ovulação, ela já não tem essa data fixa. Ela pode ocorrer a qualquer momento de um ciclo, né? Então, a gente tem um padrão
mesmo assim, respeitando esse padrão, pode ter algum imprevisto, de acordo até com a sua Emoção, estresse. estresse, sua alimentação. Então, às vezes, a mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela pode sim estar ali numa semana muito intensa de festas, de eventos, comer muito doce e acabar atrasando a sua ovulação e, consequentemente, vai atrasar a sua menstruação. Sim. Então, não é atraso, não é direto assim, atraso menstrual, é atraso de ovulação para ter um atraso menstrual. A mulher que não menstrua, consequentemente, é uma mulher que não está ovulando. Então, entender que a sua ovulação depende de uma boa alimentação, depende de um hábito de vida saudável, vai facilitar muita coisa, né? Para você também regularizar o seu ciclo, você vai depender de tudo isso. E aí essas mulheres que têm ciclos mais longos, elas vão fazer essas anotações, né? E a gente vai conseguir avaliar pelo corpo, a gente consegue pelo muco cervical, porque tem a fase fértil que a gente realmente tem a produção desse muco mais filante, transparente. E lembrando a clarinha de ovo ali, né? Lembrando a clarinha de ovo. As mulheres com síndrome de ovários policísticos, eu noto que elas têm uma certa dificuldade de notar as mudanças no corpo, porque elas já vivem com excesso de estrogênio. Então, para elas é mais difícil notar uma sensibilidade nos seios, notar também, às vezes, uma alteração na pele, na libido, porque ela já vive com esse estradiol muito alto, com estrogênio muito alto. Então, para ela, é mais difícil ter essa sensibilidade dessa fase do ciclo. Variação, dessa né? Não variação, vai variar tanto para ela. Porque para ela ela vive em constante elevação do estradiol. Então, não faz tanto pico, né? E fica aí essa dificuldade. Mas quando ela está bem regulada, os hormônios já entraram ali no eixo, elas também vão ter essa diferença, uma melhor percepção. Mas é isso, existem as mudanças do corpo. Para a mulher que tem dificuldade com essas mudanças, vale a pena acompanhar com os testes de farmácia, porque aí a gente tem o teste ovulatório que veio para facilitar. Parece bem o teste de gravidez, né? Que você faz no xixi e vê vai a carinha acompanhando. Feliz. E às vezes no primeiro mês vai ser difícil e depois ela vai entendendo bem como que funciona esse teste, é bem simples. E ela não precisa fazer o mês inteiro, né? Ela começar a ver os sinais, né? Não, ela vai fazer realmente, vai avaliar primeiro o seu ciclo, então quando que seria essa janela de maior fase fértil, aí ela vai fazendo o controle com a fitinha. Urina, coloca a fitinha, vê se deu. Tem um teste que é carinha feliz, tem um outro que realmente são os tracinhos, parecido com o teste de gravidez mesmo. E aí se deu a carinha feliz, o que é mais fácil, né? Porque significa que ela está ovulando. E aí seria o momento ideal para ela namorar, se for o desejo de gestação. Ou não namorar para evitar, né? Ou não namorar para evitar. Geralmente quem faz o controle é porque está tentando. E seria nesse dia, no outro, muita gente também tem essa dúvida. Fazer todo dia, pular um dia. Bom, vamos lá. Em relação a esse namoro programado, é ideal, assim, né, que a mulher, ela pode namorar dias alternados, primeiro porque cansa e segundo que não tem a necessidade também de namorar todos os dias. Se você tá ali realmente no dia fértil, talvez pode namorar ali, né, um dia sim, no outro também, mas seriam 2, 3 dias. Não ficaria tão cansativo, porque você está monitorizando, então facilita as coisas. Quando você não está monitorizando, eu pegaria uma janela fértil maior de 2 semanas em dias alternados e lembrar que o óvulo, ele dura só 24 horas, o espermatozoide dura muito mais, né? O espermatozoide dura 72 horas, podendo até durar um pouquinho a mais. Então, se a gente namorou antes da ovulação e depois da ovulação e no dia da ovulação, a gente tem muito mais chances de engravidar.
né? Não pode perder realmente a data da ovulação. O esperma, se você namorou antes, 2 dias antes, vai ter esperma para fecundar esse óvulo no dia que ocorrer a Por isso que ovulação. não precisa desesperar todo dia. Não precisaria ser todos os dias, né? Contar com essa sobrevivência do espermatozoide aí até 48 horas, né? Com certeza. E nem tanto nem tão pouco, porque realmente para as mulheres que estão tentando, fica uma obrigação. E não é para ser dessa forma, né? Então, se ela está pegando a janela fértil e o parceiro também tem uma qualidade espermática boa, né? Com certeza as chances de gestação aumentam. Não pode perder esse período aí da ovulação, dessa janela fértil. Tem que vigiar ali, né? Um outro jeito também seria pelo ultrassom, né? Mais preciso aí. Isso, na ultrassom seriada, a gente consegue acompanhar muito bem a data da ovulação, a gente consegue dar previsão também para a paciente, né? A sua ovulação vai ocorrer hoje ou amanhã, e em alguns casos a gente tem ciclos naturais modificados, que é o coito programado mesmo, a gente pode até fazer sem indutores, só deflagrar a ovulação, porque aí a gente tem a certeza que aquela mulher vai ovular em 36 horas, por exemplo, facilita também a vida dela, né? Então, funciona dessa forma, nos tratamentos de baixa complexidade, seria mesmo um coito programado. E nessas mulheres, eu sempre costumo, Dani, mesmo que seja um tratamento natural, eu sempre costumo também suplementar a progesterona, porque a gente está falando aqui que também existe um prejuízo na produção de progesterona das mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então tanto para ajudar ela a ovular, quanto para manter o bebê caso se fixe, né? Isso. A progesterona, lembrando que ela não pode ser iniciada antes da ovulação, porque aí, no caso, ela pode até prejudicar a ovulação dessa mulher. A gente inicia a progesterona sempre depois da ovulação. Então, vamos supor, uma mulher que está acompanhando o seu ciclo e deu a carinha feliz, ela já pode começar a suplementar também a progesterona. Além de namorar, vai suplementar a progesterona. E na ultrassom também a gente sabe quando ocorreu a ovulação, e aí depois que ocorreu pode também suplementar a progesterona. E é bem seguro também, elas ficam com muito medo às vezes, né, porque é tentante, e se engravidar, eu tô usando essa progesterona. A gente usa inclusive essa progesterona na gravidez, né, muita gente tem gente que tem colo curto, entre outros fatores, né? A gente, ou a pessoa que já tem essa SOP, já tem a progesterona mais baixa, a gente quer suplementar também. Então, se ela engravidar, ainda vai continuar usando ali, pelo menos no primeiro trimestre, essa mesma progesterona oral micronizada, mais natural, né? Uma vez iniciada a progesterona, existe a necessidade de mantê-la até 12 semanas no mínimo. E aí, como a gente conversou também, né, sobre esse hormônio, que ele é tão importante para manutenção desse endométrio, sustentação da gravidez, a gente também já está estudando e vendo que é um hormônio importantíssimo para manutenção da gestação, evitar um trabalho de parto prematuro. Então, vai ser utilizado obrigatoriamente até 12 semanas e depois é ideal também a gente avaliar o colo dessa paciente com ovário policístico, fazer uma dosagem hormonal também ainda durante a gestação e ver se não mantém essa progesterona até o finalzinho ali da gestação, até 36 semanas. Chegar mais perto de estar madurinho o bebê, né? Para evitar o parto prematuro. Inclusive, já é uma rotina, né? A gente pedir essa medida do colo para toda gestante, né? Porque mesmo que ela não tenha SOP ou talvez não diagnosticou, a gente já pegar durante a gravidez, né? Então, a gente também faz esse rastreio aí do comprimento do colo para a gente pensar em introduzir ou não, né, essa progesterona. Isso. A gente tem que ter cuidado nesse público especial. Então, público com ovário policístico, você já tem que ficar com um olhar atento para as dosagens hormonais dela, essa gestação, como que ela vai ocorrer, né? Às vezes vai ser necessário mesmo a gente utilizar a progesterona durante todo o primeiro trimestre e até às vezes durante toda a gestação. E além desse público também, o público da fertilização. Que às vezes você pensa assim, não, já engravidou e não vai ser necessário um cuidado a mais.
não é bem assim. A mulher, se ela precisa de um tratamento de alta complexidade, e a gente tem um diagnóstico de infertilidade, nem sempre é só aquele diagnóstico que a gente traçou, ou uma infertilidade sem causa aparente. Às vezes tem coisas difícil, por trás. É super difícil, porque a infertilidade sem causa aparente fica parecendo que ela não tem nada. Gente, se ela não está engravidando, ela tem alguma coisa, né? Só não fechou o diagnóstico ainda. Talvez seja uma causa imunológica, talvez sejam esses hormônios que a gente está falando, porque eles não participam de uma triagem básica da mulher, né? Quando vai no ginecologista, a gente não fica pedindo esses hormônios rotineiramente, né? E às vezes até mesmo numa pesquisa de infertilidade, você não fica acompanhando aquela mulher durante todo o seu ciclo para você entender quais são as deficiências hormonais dela. Sim. E aí, quando o obstetra se depara com essa paciente, ele pensa que ele está diante de uma gestação convencional. Não está. Ele tem que ter um olhar mais atento, ele vai ter que ter muitos cuidados, porque ele vai receber essa paciente e ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa, ela pode ter um parto prematuro, um descolamento de placenta e uma série de outras intercorrências que são um pouquinho mais elevadas no público que tem ovário policístico e no público que passou por uma fertilização. Até porque geralmente essa paciente já é mais velha, né? Assim, se ela já tentou engravidar de outros jeitos, até ela chegar na fertilização, ela já está numa idade maior. Então, vai ter mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de diabetes, outras complicações também. Além de que a gente sabe que a mulher em si, né, já diminui muito a nossa produção hormonal. A partir aí dos 30 anos, 35, já vai caindo a nossa produção natural mesmo, de quem tem SOP ou não, né? Então, essa paciente tem que ter esse olhar mais atento, que talvez ela também está produzindo pouco hormônio, né? Então, Elisa, vamos contar agora, quando a paciente tentou, né, já fez os seus cuidados, a Sopiana já está na dieta, já fez tudo, já tentou, por exemplo, esse coito programado, e até mesmo uma indução da ovulação, né? Aí, quando que seria indicado ela partir para a fertilidade? Para fertilização, né? Isso. Então, a gente tem os tratamentos de baixa complexidade, que seria realmente um coito programado, uma inseminação. Esses tratamentos, eles não dependem de um laboratório, né? Então, a gente pode ir desde um acompanhamento natural da ovulação dessa mulher. Tem mulheres que têm ovário policístico, como eu disse, e às vezes elas estão ovulando, mas não estão conseguindo o positivo. E aí, às vezes, você pode acompanhar de forma natural, fazer uma ultrassom seriada e aí aproveitar e já dosar os hormônios também. Você pode estimular a ovulação dessa paciente, e os indutores, eles variam desde os orais até os injetáveis. Os orais, é importante também dar sequência na ultrassom, porque os orais, muitas vezes, eles levam a mulher à ovulação, porém, eles deixam um endométrio muito fino. E esse endométrio muito fino, ele é impróprio para a implantação do bebê. E aí a mulher não consegue engravidar também. Sem contar o perigo de gestações múltiplas, né? Eu estava vendo um caso ali de colatina, que às vezes as pessoas chamam muita atenção, né, pela mídia e tudo, mas não é normal a gente ter gravidez múltipla, né? O ideal, até índices de bom laboratório de fertilidade, é ter gestações de menos bebês, né? De gêmeos, que seja. Agora, sextuplo, muitas vezes não deve ter sido feito o acompanhamento de ultrassom básico, né? Você simplesmente tomar um indutor de ovulação e não fazer esse acompanhamento é muito perigoso, né? Isso. O indutor, ele tem que ser feito monitorizado pelo risco de gestação múltipla. Lembrando que a gestação múltipla, ela é uma gestação de altíssimo risco, porque junto com ela a gente tem aí os riscos de quase que 100%, principalmente uma gestação trigemelar acima, a gente tem aí o risco de prematuridade, que é o mais grave. Mas a gente também tem o risco materno, né? Risco de pressão alta, eclâmpsia, diabetes gestacional, crescimento intraútero restrito desses bebês e uma série outra de complicações. Então, a gestação múltipla, ela não deve
ser almejada. A gente, nos tratamentos, a gente busca a gestação, né? E aí, essa gestação, atualmente, nas clínicas de reprodução, elas estão buscando mesmo um equilíbrio de uma ou duas, né, um ou dois embriões na transferência. Evitar a transferência de 3 ou mais embriões, porque tem muitas complicações associadas. E aí deixa a gestação múltipla para casos naturais mesmo, né, quando ela vier, e aí sim mobilizar tanto os médicos e diminuir os riscos dessa paciente, mas é uma gestação tão delicada que você vê que essa mulher de Colatina mesmo, eu estava vendo que ela já está de repouso há quanto tempo, né? E ela vai precisar de muitos cuidados, talvez até psicológicos, né? Porque é uma gestação que leva o isolamento, ela vai ter que se alimentar de forma diferente, ela tem dificuldade de andar, de falar, de se alimentar. Vai poder praticar atividade física, então sobrepeso, diabetes, pode estar mais associado, né? Então, eu tenho que ter esse olhar atento. Então, o tratamento de baixa complexidade, o Dani, ele é um tratamento que também tem que ter uma monitorização, o médico tem que estar acompanhando direitinho, não é só a paciente sair na farmácia, comprar um indutor, que é tão fácil, né, ela fazer isso, e eu já vi várias vezes a paciente ir lá após a indução, que aí às vezes a menstruação não vem, ou os hormônios ficaram desregulados, ou ela apresenta os cistos ovarianos após uma indução feita em casa, então, tem tudo isso, todas essas questões. E às vezes ela ovula... Se você está acompanhando e vê também que está lá mais de 3 óvulos, né? Mais de 3 folículos sendo estimulados, vai tentar evitar aquele ciclo. Isso. Se você tiver com acompanhamento, a gente vai poder evitar o múltiplo, né? Isso. Então, como que a gente vai proceder no caso do estímulo ovariano? No caso ali de um coito programado. A gente pode, então, dar esses indutores orais ou injetáveis, né? O injetável em baixíssima dose. E você vai monitorizar na ultrassom, avaliar quantos folículos estão se desenvolvendo naquele ciclo. A paciente não teve nenhum? Pode acontecer também. Né? Não teve nenhum, provavelmente aí o ciclo vai ser cancelado ou a gente vai naquele mesmo ciclo já introduzir um injetável ou aumentar a dose da medicação, uma possibilidade. Essa paciente ela teve 1 ou 2, ideal para a gente prosseguir com o ciclo, e aí a gente tem que ver se vai atingir também um endométrio de boa qualidade, que é o endométrio que tem um aspecto trilaminar, que tem uma grossura ali de 7 milímetros ou mais, e aí prossegue com o ciclo. Ela teve mais do que 3 folículos em desenvolvimento, aí a gente cancela o ciclo por todos esses riscos que a gente comentou. Aí agora a paciente que não obteve sucesso nesse ciclo de coito programado. Às vezes ela chegou a concluir o ciclo, mas depois de 3 ciclos ela não obteve a gravidez. Aí a gente pode indicar um tratamento de maior complexidade. E aqueles casos também que a gente teve uma resposta muito exagerada, que são mais do que 3 folículos, né? Ela teve 5, 6, e aí a gente vê que aquela paciente a gente tenta de novo e ela vai também responder muito, porque a paciente com ovário policístico, ela tem isso, ela pode responder nada ou muito. Às vezes ela não responde nada com uma dosagem baixa de medicação, com os orais, por exemplo, ela pode não responder nada. E eu dei a dose máxima das medicações orais. Aí, quando eu vou para o injetável, eu, às vezes, inicio com uma dosagem ainda baixa e ela não vai responder. Quando ela chega no nível de responder, logo depois eu já vejo que ela está respondendo demais. E aí, ela passa a ser hiperrespondedora. De nada, ela respondeu muito. E aí, nesse caso, também, ela provavelmente vai ter que ser encaminhada para uma fertilização, porque eu não quero que ela responda muito pelos riscos que a gente conversou, e com baixa quantidade de remédio ela não responde nada. Então, tem esse limiar ali, né, de que seria o ideal, ela responder 1 a 2 folículos e ter um endométrio bom para implantação do bebê. Se ela atingiu
esse resultado, ela pode continuar no coito programado e aí obter a gestação, fazer a suplementação hormonal que precisa. Se ela não obteve, possivelmente ela vai ser encaminhada para fertilização. Então agora, Elisa, conta pra gente como que foi o seu caso. Elisa também é uma sopiana, ela precisou de chegar à fertilidade, né? Conta pra gente como é que foi esse caminho aí. Bom, o meu caminho para gestação de gêmeos também foi um caminho um pouquinho longo, porque eu iniciei com as tentativas naturais mesmo, como toda mulher, né? E realmente eu tenho ciclo, eu fazia na época ciclos anovulatórios, então eu nem menstruava. Tentei primeiro a medida de hábito de vida, né? Mudei meu hábito de vida, atividade física regularmente, dieta, e mesmo assim continuei anovulatória. E decidi fazer o coito programado. O coito programado eu não obtive resposta nenhuma, não consegui ovular. E aí eu decidi iniciar com a medicação injetável. Quando eu respondi com a medicação injetável, eu acabei em um ciclo respondendo muito e no outro que eu tive só um folículo em desenvolvimento, eu utilizei uma medicação, não vou falar o nome aqui para os pacientes também não decidirem fazer em casa também pelo risco, né, gente, porque isso tudo tem que ser acompanhado. Mas eu fiz o uso de uma medicação, só tinha um óvulo, um folículo, na verdade, né? E aí eu decidi fazer o uso de uma medicação para deflagrar a ovulação. E essa medicação acabou desencadeando uma síndrome de hiperestímulo. Então, no meu caso, eu vi que não tinha um meio termo, né? O equilíbrio para eu fazer um coito programado. Com os orais eu não respondia nada. Na verdade, teve um oral que eu respondi. Quando eu associei 2 orais, eu respondi, só que o endométrio ficou abaixo de 4 milímetros. Então, eu já sabia que não seria possível a implantação do embrião. E realmente veio negativo. E depois de várias tentativas de coito programado, eu parti para a fertilização. E na fertilização, a primeira FIV que eu fiz, não tive muito sucesso, porque tive muitos folículos e no momento que foi deflagrada a ovulação, a gente preferiu utilizar uma medicação que não levasse ao hiperestímulo. Só que, consequentemente, na hora de aspirar os óvulos, eu obtive poucos óvulos e pouquíssimos maduros. Então, também não consegui muitos embriões para poder fazer o tratamento. Mesmo assim, fiz uma transferência desse primeiro tratamento, que veio negativo. E na segunda transferência, que eu também ainda tinha embrião desse primeiro tratamento, eu tive um positivo, que uma semana após esse positivo, negativou. Não conseguiu fixar, então, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que ele fixou no endométrio. Isso é um ponto até positivo. Só que a gestação não manteve por uma questão mesmo, talvez, do embrião. Um embrião de baixa qualidade. Porque quando o beta vem positivo, principalmente quando você transfere congelado, não tem hormônios beta-HCG que possam confundir. Porque quando você faz um ciclo de estímulo e depois você logo na sequência transfere, pode ser por interferência das próprias medicações. Mas quando você transfere congelado, é porque implantou mesmo. Eu estive grávida e esse embriãozinho ele não se desenvolveu. Provavelmente por ser um embrião de baixa qualidade, né? Alguma coisa tinha ali. E aí, eu já não tinha mais embriões, eu decidi ir para segunda ciclo de estímulo para fazer a minha terceira transferência. É interessante, só te interromper um pouquinho, porque eu tive alguns casos essa semana, até em gestações naturais, né? Isso às vezes acontece e é muito comum a gente ter um caso de aborto espontâneo, porque foi algum errinho genético ali, né? Na maioria das vezes que a gente não consegue nem diagnosticar direito, né? Assim, teria que mandar esse material, né, para análise e que às vezes nem chegou tem também embrião, né?
difícil de analisar. E, na maioria das vezes, a mulher depois engravida naturalmente de novo, né? Do mesmo jeito que ela conseguiu engravidar uma vez. Então, como se fosse uma defesa, assim, do próprio organismo, né? Identificar essa malformação e já não desenvolver a gravidez, né? Eu falo assim que é um consolo para as mães que às vezes, né, estão na expectativa, tentando engravidar e acontece esse aborto assim inesperado, né? Mas que é até comum assim, né? Eu já vi que cerca de 25% das gestações podem terminar em aborto, né? Então, e muitas vezes a gente não consegue fechar esse diagnóstico, né? Assim, a mãe quer uma resposta, né? O que aconteceu, né? Qual o tipo de malformação? Às vezes é uma coisa bem genética ali, né? Que não dá pra gente definir. É muito inicial assim, Dani, é difícil até você ter um material para mandar para o estudo. Eu sou muito favorável, sim, a gente, quando tem esse material, mandar para estudo, porque tem causas genéticas que são ao acaso e tem coisas que são realmente de alguma mutação, que aí valeria até a pena pesquisar o casal. Mas no meu caso em específico, que a gente vê muito também, né, igual você está falando, o próprio embrião que parou o desenvolvimento, não seria mesmo um problema de eu não ter segurado, talvez, Sim. Ou um conjunto de coisas, porque aquilo, a gente também não teve um material para mandar para genética e para investigar melhor. Então, na minha segunda tentativa, a gente fez o estímulo dos folículos, né? Estimulamos o desenvolvimento dos folículos. E no momento que foi para amadurecer os óvulos, a gente utilizou a medicação, 2 medicações para fazer o amadurecimento dos óvulos, para ter um sucesso melhor. E obtivemos um sucesso muito grande nesse tratamento, muitos óvulos. Esses óvulos, por serem em grande quantidade, a gente não colocou para fecundar. Isso é uma pergunta muito frequente até que eu recebo das pacientes, né? E se eu conseguir 20 óvulos, o que eu vou fazer, né? Com esse número excessivo de óvulos? Você pode congelar o óvulo próprio, o óvulo puro mesmo. Você não precisa fazer isso, não precisa fazer a fecundação daquele óvulo. Até porque facilita também sua decisão no futuro, às vezes, de ou doar ou descartar o material, né? Porque isso não é vida, é uma célula única, não tem vida. Embrião, né? Isso, o embrião é mais difícil. A gente tem realmente um apego de fazer um descarte de um embrião. As clínicas, atualmente, elas também já propõem isso para paciente. Teve mais do que 10 óvulos, uma parte vai ser congelada só de óvulos, outra parte que a gente vai levar ao desenvolvimento de embriões. Interessante. E aí eu consegui os embriões e fui muito confiante nessa terceira tentativa para fazer a transferência. Lembrando que na paciente com síndrome dos ovários policísticos, a gente, nesses tratamentos, muitas vezes a gente consegue mais do que 15 óvulos na punção. E aí todo o material vai ser congelado, a gente não pode fazer a transferência fresco. As mulheres que têm ciclos, são normorrespondedoras, que conseguem 8 óvulos por coleta, a gente pode fazer a transferência em seguida. Nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos, que vão ser hiperrespondedoras, a gente não pode fazer a transferência a fresco pelo risco de síndrome de hiperestímulo. A gente vai ter que baixar esses hormônios para depois fazer a transferência do embrião congelado. E assim foi feito. Eu esperei mais um ciclo para fazer a transferência de embrião congelado e optei já por uma questão mesmo, eu acho que já de muito sofrimento, né? Porque quem tenta, muita expectativa, querendo muito a gestação, era um sonho, assim, que vinha desde a infância. E aí eu também, conversando com meu marido, a gente optou pela transferência de 2 embriões. E aí veio os nossos meninos, né? Theo e Daniel, que a Dani conhece muito bem, foi responsável pelo parto. A gestação foi uma gestação que foi um pouquinho mais especial, né? Que teve que ter um olhar muito atento, porque eu tive vários trabalhos de parto prematuro. A Dani né? Várias, a gente chegou a entrar mesmo, né? Porque entrava e inibia, né? O trabalho de parto. Teve que ficar internada. Internada, repouso.
Então foi muito assim, Um monte de médico dando opinião, né? Ele... foi uma gestação de alto risco. Eu acho que a Dani deve ter passado também pelo seu momento delicado ali, porque ela teve que conduzir, né, e decidir o melhor momento realmente de fazer o parto, porque foi uma gestação de altíssimo risco. No dia do parto sangrava de vez em quando, né? Sangrava muito. Ultrassom todo dia para ver se os meninos estavam bem, né? Você pode falar melhor, né, Dani? Mas dei trabalho, né? Dei um trabalhinho. Deu um trabalhinho, né? Dei. E aí, nesse momento que a gente viu que realmente o colo estava encurtando e eu entrei a primeira vez em trabalho de parto, a Dani me socorreu. Eu já estava morando em Manhuaçu, em Minas, vim para cá para essa avaliação e a Dani já percebeu que realmente estava com uma dilatação no colo. Nesse primeiro momento ainda não estava um trabalho de parto efetivo, né, Dani? Você ficou em casa primeiro, Primeiro eu fiquei em casa, o colo um pouco mais curto, tive um episódio de sangramento. E depois de ficar quase um mês em casa, e eu estava com apenas 24 semanas quando eu tive o primeiro indício de que ia ter um parto prematuro. Então, fiquei um mês em casa praticamente, e a Dani acompanhando, sempre monitorizando também. E quando eu fui para o hospital, eu tinha tido um sangramento muito intenso e bastante dores de contração. E a gente chegou no hospital e aí você decidiu por inibir o trabalho de parto, né? Uhum. E depois fiquei ali no hospital uns 14 dias, acho que foi. Até o dia do parto. Cada mais um dia, porque a gente tem um índice de que cada um dia que a gente segura são 3 dias a menos de UTI, né? Então a gente quis ir o máximo possível, né? E foi brilhante, assim, foi muito bem acompanhada essa gestação, porque eles nasceram prematuros de 29 semanas e 5 dias, mas a gente segurou tudo que poderia. A Dani foi, assim, muito... Outros médicos ficavam, gente, vai ser parto, não aguento mais. Por medo também, né, Dani, porque parecia assim, eu sangrava muito, então parecia que tinha um descolamento de placenta, a gente monitorizou até o final. Realmente no último dia, o último episódio teve um descolamento, e aí realmente não seria possível mais manter essa gestação. E por uma questão mesmo de preservação, né, da saúde materno-fetal, foi feito o parto, foi feita uma cesariana e todos ficaram bem. Os meninos ficaram 2 meses na UTI. A UTI, vou agradecer aqui a UTI do Vitória Parte, que assistiu os meninos, nossa, muito bem. Eles tiveram uma evolução muito boa. E eu acredito que essa evolução boa deles se deva a essa assistência que você prestou desde o início, de segurar dia a dia, né? Porque um dia valia muito para eles. Ouro, e né? No momento certo, que não poderia mais permanecer gestante, você optou por interromper a gestação também. A gente estabelecia a meta, aumentava a meta e ia, né? E aí, no dia do parto, correu tudo muito bem. E a evolução dos meninos também na UTIM foi muito boa, com uma assistência também ótima. Graças a Deus, né? Aí depois a Sopiana, gente, pegou, voltou, tudo ficou bem. Depois do parto e da gestação, né? Suas menstruações regulares, sozinha? Conta isso. Bom, Dani, fazendo uma autoanálise, né? Eu acredito que, primeira coisa, o tratamento de reprodução também contribuiu para isso, porque quando a gente faz um tratamento de reprodução, a gente tem uma diminuição da reserva ovariana. E a paciente com ovário policístico... Está muito estimulada, né? Ela tem um ovário maior, né? A gente sabe, você acompanha. Inflamado, grande. É um ovário grande. A gente vê que tem vários perfis de pacientes com ovário policístico. Tem a paciente obesa que emagrece e ela volta a ter ciclos regulares. No meu caso, eu sempre fui magra e sempre tive ciclos irregulares.
E Tá vendo? A paciente sopiana também é magrinha, hein? Cerca de 15% das isso. sopianas são magrinhas, E né? as magrinhas dão um trabalhinho a mais, porque não é só emagrecer, porque no caso ela não é pode para emagrecer, não é né? para emagrecer, ela tem que ganhar massa muscular, modificar a dieta. E eu já tinha uma dieta saudável, mas no meu caso realmente eu acredito que desde a minha infância que eu tenho um ovário maior. Um ovário que vem por uma herança genética mesmo, né? Talvez Estimulado. descendência aí das portuguesas. Mas, enfim, a gente no tratamento de reprodução, a gente tem uma diminuição dessa massa ovariana. Que você deu aquelas estimuladas a mais, né? Estimula e você capta muitos folículos, capta muitos óvulos em um ciclo só de estímulo. Então, você tem uma perda de massa ovariana nos tratamentos. Eu fiz 2 ciclos. O último com muitos óvulos captados. Deu uma reduzida cirúrgica até, né? Isso, uma reduzida pelo próprio tratamento. Inclusive, isso tem artigo também científico falando que quem já passou por um tratamento de reprodução vai ter uma diminuição da reserva ovariana e pode entrar na menopausa um pouquinho antes. No meu caso, não afetou tanto porque eu já tenho um ovário aumentado. Até dosei também minha reserva, né? Fiz o antimuleriano e ele é elevado para as mulheres da minha idade. Eu tenho 36 anos, dosei e deu 4. É um valor ainda... da sopiana. Mas antes era 3 vezes esse valor. Então, assim, tem isso. O tratamento, ele diminui a massa ovariana, o volume, né, a reserva ovariana. E a outra questão seria o fator idade mesmo, porque o envelhecimento, ele também vai diminuir essa reserva ovariana de forma natural. Então, tem esses 2 fatores que eu acredito que contribuíram para regular sua menstruação agora e a ovulação, né? E o terceiro, na verdade, que eu acabei não falando aqui, que é importantíssimo, eu vou falar, é a amamentação. Então, a amamentação, para a mulher com ovário policístico, tem um certo benefício também, além dos vários outros, né, que eu sou super defensora da amamentação, mas a amamentação, ela inibe mesmo a prolactina, ela tem esse mecanismo, né, de inibir a produção dos hormônios da testosterona. Então, que a amamenta tem a prolactina alta e a testosterona muito ruim baixa. Que abaixa a libido ali, né, naquele pós-parto, mas vai ter essa vantagem em quem está com excesso de hormônios androgênicos, excesso de hormônios masculinos, né? Então, a interessante, amamentação... gostei dessa análise, amiga. É uma análise... É um estudo de caso, né? É um estudo de caso, exatamente. Mas... Enfim, esses 3 fatores contribuíram para que depois da gestação dos gêmeos eu tivesse ciclos regulares. Eu atualmente permaneço tendo ciclos regulares. Você vigia, hein? Com certeza. E engravidou de novo. E eu engravidei meses depois. Os gêmeos estavam com 8 meses, 9 meses. E eu engravidei naturalmente. Quase trigêmeos, gente. Tudo coladinho atualmente ali, eu tenho quase trigêmeos. E foi uma sorte mesmo, gente, porque eu entendo a gestação como uma bênção. Porque né? foi um presente. Eu queria muito ser mãe. E eu me sinto privilegiada de ter tido essas 2 gestações. A dos meninos, do Theo e do Daniel, foi por fertilização. Mas Deus me presenteou pelo tratamento ter dado certo, né? Não foi fácil, porque realmente eu fiz 3 tentativas, né? E até chegar ao meu positivo. Sim, depois lidar com a prematuridade, com essas teve essa questão da prematuridade, né? Porque a gente, quando planeja uma gestação, a gente planeja de forma... tudo convencional, tudo lindo, né? Um mar de rosas, então não foi dessa forma. Mas eu entendo... A gente brinca que é o CRM positivo, né? Tem que ser mais emoção. Tinha que ter uma emoção mesmo. E a gente dá valor à vida dos nossos filhos, né? Parece que tudo vem para ensinar, vem com um peso, assim, de vitória, né? De ter conquistado, mesmo que foi um pouquinho mais difícil, mas foi maravilhoso. Foi da forma que foi, e eu dou muito valor por ter passado por todo esse processo, por você
ter estado ao meu lado, né, no momento que eu mais precisei. E depois veio a Beatriz também, que eu queria. As pessoas sempre me perguntam, mas a Beatriz não foi planejada? As 2 gestações foram muito planejadas. A gestação de FIV, todas as gestantes que têm FIV, tem uma gestação planejada, né? Muito planejada. Desejada, né? Tudo muito. E a gestação da Beatriz também. Eu estava acompanhando meu ciclo, eu vi que eu estava fazendo ciclos ovulatórios, eu também acompanhei na ultrassom e sinalizei para o meu marido. Sabia que estava reguladinha. Sabia. Eu falei com ele, eu sempre quis ter 3 filhos, ele concordou, né? E no mês que eu engravidei da Beatriz, eu identifiquei o período fértil. E cheguei a olhar na ultrassom. Eu estava com um endométrio lindo que eu nunca tinha tido, porque no tratamento eu tive um problema também do tamanho do endométrio, ele não crescia o suficiente. E nesse mês que eu engravidei da Beatriz, o endométrio estava, nossa, lindo, trilaminar. Fofinho, esperando. Isso, esperando mesmo. Um folículo de 17. E eu falei assim, nossa, é a hora. É a hora. Não posso deixar passar essa oportunidade. Não posso. E aí, meu marido falou, então tudo bem, mas eu acho que ele não imaginava que seria tão rápido, né? Porque depois de tanta luta, tantos tratamentos para engravidar, ele pensou que seria... Não deu erro, né? O Tileuta acertou ali o coito programado. E ainda com a expectativa de uma menina, né? Porque a gente só namorou, nesse período fértil, a gente namorou só quando o folículo estava nesse tamanho. Porque, para quem não sabe, também tem essa questão, né? Que favorece o bebê do sexo feminino quando você namora antes da ovulação. Porque fica a dica, gente. Porque o espermatozoide mais pesado, né? O espermatozoide feminino, ele é mais lento. Ele é mais lento e então ele vai demorar mais para chegar até o óvulo. E aí, quando você namora antes... o masculino ele vai chegar na frente, só que ainda não vai ter óvulo, né? Quando liberar, o feminino tá quando chegando. o óvulo realmente, quando a mulher ovular, né? No meu caso, eu tava com um folículo de 17, um folículo de 17, e a ovulação geralmente ocorre quando o folículo tá ali num tamanho entre 18 a 21. Mas eu já tinha uma ciência que o meu era entre 20 e 21. Então, eu sabia que ele, naquele tamanho de 17, a minha ovulação ia ocorrer daí uns 2 dias. Então, era o dia para eu namorar, para favorecer a gestação de uma menina. Tudo friamente calculado. Mas só da vontade de Deus mesmo, né, Dani? Porque só Deus mesmo para definir se... Pode fazer isso tudo Pode e ainda planejar não ser, isso tudo, né? gente. Se... não dá garantia, né? Não tem garantia de nada. É só mesmo a Ela intenção. até sonhou que ia ser menino de novo. Olha lá. Depois eu tive um sonho que poderia ser um menino, mas né, a minha intenção mesmo, a gente fez o plano para que se pudesse vir uma menina, seria bem-vindo, menino também, mas veio a menininha, veio do jeito que a gente planejou. Ótimo. E aí, meu marido não tinha tantas expectativas, assim, que seria tão rápido. E quando veio o teste de gravidez, que a menstruação não desceu, eu falei, gente, meu Deus, foi muito rápido. E aí recebi aquele teste, realmente foi bem, assim... Deu um choque, né? Deu um choque. Nossa. Mamãe de gêmeos. E quando eu passei pro meu marido a notícia, né, ele ficou muito impactado. Ficou em choque também. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque agora a gente tem os 3, assim, crescendo juntos, numa parceria muito grande. Você também tem irmão de pouca diferença, né? É bom A demais. gente sabe como que existe parceria quando a gente cresce junto com os irmãos. E eles, assim, se divertem muito, são melhores amigos. Ontem eu perguntei pro meu filho, porque a gente estava fazendo uma atividade, eu perguntei pro Theo qual que seria o melhor amigo, e ele falou. E na hora que eu cheguei pro Daniel, eu falei assim, Daniel, e na escola, quem é seu melhor amigo? O Theo. Ele falou que era o irmão. Gente, eu fiquei, assim, super emocionada, porque aí a gente vê que tá no caminho certo, né? Apesar de ser... Desafiador, né? Desafiador, porque o trabalho é muito trabalhoso, exige
muito da minha presença física, de estar ali no dia a dia, de participar de tudo, apesar de ter ajuda, né? Agradeço por ter uma rede de apoio. Mas a mãe é mãe, a gente quer participar de tudo, afinal eu planejei muito ser mãe, então eu queria fazer parte da rotina deles. E às vezes eu fico com o pensamento de, nossa, será que eu não estou sendo suficiente para os meus filhos? Será que eu não estou sendo a mãe perfeita? Aquela culpazinha que a gente tem. Que toda mãe tem, né? E aí eu penso assim, nossa, mas pelo menos eu sei que um vai ter o outro do lado e eles vão crescer juntos nessa parceria. E isso faz valer a pena e ver que eles vão ter o apoio um do outro, né? No caso, os três, né? Vão se apoiar no momento que eu não estou sendo suficiente. Claro. Então é isso, assim. Delícia muito da vida feliz ter irmão mesmo, de, né? Ai. Muito obrigada pela sua participação. Então, a Elisa não mora aqui em Vitória mais, ela está em Minas. Deixa suas redes sociais também para as pessoas seguirem, né? Você tem postado as coisas lá, vai ser interessante. Mesmo quem não está ao vivo, é interessante ver, né, essas questões. Fala seu Instagram pra gente. Olha, meu Instagram é Elisa Tinoco, doutora Elisa Tinoco. Eu tenho postado bastante sobre a parte hormonal, reposição hormonal em mulheres na menopausa, cirurgia íntima a laser e também tratamentos a laser. E mulheres com infertilidade, tratamento, né, de baixa complexidade, que seria o coito programado e a inseminação, e tratamentos também de alta complexidade, que é a fertilização. Então é isso, se você paciente desejar fazer um atendimento comigo, for de Manhuaçu ou região, eu vou estar lá para te atender e também faço atendimento online para quem for aqui de Vitória. Ótimo. Esse foi mais um Sopiana Pod. Segue a gente aqui no canal também. Compartilha com a Sopiana que você conhece. Me segue no Instagram, @DanieleSimonassi, que a gente coloca os resuminhos lá. E entre outras dicas e situações que envolvem a SOP e melhor qualidade de vida para você. Porque Sopiana pode.